Nos anais da história bíblica, em meio a reis e profetas, surge a figura singular de Jonatas, um príncipe cujo legado transcende as páginas do Antigo Testamento. Filho de Saul, o primeiro rei de Israel, Jonatas não foi apenas um herdeiro do trono, mas um homem forjado em um crisol de lealdade, coragem e abnegação. Sua história se entrelaça de maneira indelével com a ascensão de Davi, um jovem pastor ungido para reinar, culminando em uma das amizades mais emblemáticas e emocionantes das Escrituras. A trajetória de Jonatas, marcada por conflitos internos e escolhas difíceis, oferece um vislumbre profundo da complexidade das relações humanas sob o olhar divino. O primeiro encontro entre Jonatas e Davi é narrado logo após a notável vitória do jovem pastor sobre o gigante filisteu Golias. Testemunhando a coragem e a fé inabalável de Davi, algo profundo se acendeu no coração do príncipe. A Escritura nos diz que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. Essa ligação imediata e intensa transcendeu a mera admiração. Foi um reconhecimento espiritual, uma ressonância de virtudes e um presságio do papel crucial que ambos desempenhariam na história de Israel. Jonatas, um guerreiro experiente e respeitado, viu em Davi não um rival, mas um escolhido de Deus, um homem com um coração segundo o Altíssimo. A amizade entre Jonatas e Davi rapidamente se aprofundou, selada por um pacto solene. Jonatas despojou-se de sua capa, de sua armadura, de sua espada, de seu arco e de seu cinto, entregando-os a Davi como um sinal de sua aliança e de seu reconhecimento da unção divina sobre o jovem pastor. 1 Samuel 18, 3, 4. Esse ato simbólico ia muito além de um presente. Representava a disposição de Jonatas em abrir mão de seus privilégios e de sua posição em favor de Davi. Em um reino onde a sucessão era primordial e muitas vezes marcada por intrigas e violência, a atitude de Jonatas era notável e quase incompreensível para os padrões da época. Ele escolheu a lealdade a um amigo e o reconhecimento do plano de Deus acima de suas próprias ambições. A crescente popularidade de Davi, após suas vitórias militares, despertou a inveja e a ira de Saul. O rei, consumido pelo ciúme e pelo medo de perder o trono para o jovem pastor, começou a persegui-lo implacavelmente. Nesse cenário de crescente perigo, Jonatas se tornou um escudo para Davi, intercedendo junto a seu pai em inúmeras ocasiões e alertando o amigo sobre as tramas de Saul. Em um desses momentos cruciais, Jonatas arquitetou um plano engenhoso para descobrir as verdadeiras intenções de seu pai em relação a Davi. Ele pediu a Davi que se escondesse enquanto ele próprio falaria com Saul. Se o rei demonstrasse hostilidade, Jonatas enviaria um sinal secreto a Davi, alertando-o do perigo iminente. Esse episódio demonstra não apenas a lealdade de Jonatas, mas também sua astúcia e sua disposição de se colocar em risco pelo bem de seu amigo. O sinal combinado, flechas disparadas em uma direção específica, confirmou os temores de Jonatas. A ira de Saul contra Davi era implacável. Com o coração pesado, Jonatas comunicou a terrível notícia a Davi, e ambos se despediram, com profunda tristeza e lágrimas. Esse momento selou não apenas a perseguição contínua de Davi, mas também a crescente divisão entre Jonatas e seu próprio pai, forçando o príncipe a escolher entre sua lealdade familiar e seu amor por um amigo. Apesar da crescente hostilidade de Saul, Jonatas persistiu em sua lealdade a Davi. Em um ato de coragem notável, ele foi ao encontro de Davi em Ores, no deserto de Zif, e fortaleceu a sua mão em Deus. 1 Samuel 23:16. Essas palavras denotam, mais do que um mero encorajamento,
Jonatas reafirmou a Davi a promessa divina de seu futuro reinado e expressou sua própria convicção de que ele seria o segundo em comando. Essa conversa no deserto não apenas reavivou a esperança de Davi, mas também solidificou ainda mais o laço de amizade entre os dois homens, um pacto firmado na fé e na confiança no plano de Deus. As informações sobre a vida pessoal de Jonatas, além de sua relação com Davi, são relativamente escassas nos registros bíblicos. Sabemos que ele era um guerreiro valente e um líder militar ao lado de seu pai. Sua bravura é mencionada em várias ocasiões, demonstrando que ele possuía as qualidades de um príncipe guerreiro de sua época. No entanto, sua história é predominantemente lembrada por sua integridade moral e sua lealdade inabalável, qualidades que o distinguem de muitos outros personagens da realeza bíblica. Sua capacidade de reconhecer e honrar a unção de Deus em Davi, mesmo em detrimento de suas próprias ambições, é um testemunho de sua humildade e de seu temor ao Senhor. A eventual morte de Jonatas em batalha, ao lado de seu pai Saul no Monte Gilboa, marca o trágico fim de uma vida marcada pela lealdade e pelo sacrifício. Mesmo em seus momentos finais, não há registro de qualquer ressentimento ou inveja em relação a Davi. Sua partida prematura deixou um vazio profundo, especialmente no coração de Davi, cujo lamento registrado em 2 Samuel 1 é uma das expressões mais pungentes de dor e amor fraterno nas Escrituras. A memória de Jonatas sobrevive não como a de um rei que não reinou, mas como a de um amigo leal, cujo exemplo de abnegação continua a inspirar gerações. A influência de Jonatas na vida de Davi foi imensurável. Ele não foi apenas um amigo leal, mas também um mentor e um conselheiro. Sua fé inabalável no chamado de Deus para Davi, mesmo quando seu próprio pai o rejeitava, serviu como um farol de esperança para o futuro rei de Israel. Jonatas personificou a verdadeira nobreza, aquela que não se apega a títulos ou posições, mas que se alegra com o sucesso e o propósito divino na vida de outros. Sua disposição em reconhecer a unção de Deus em Davi, mesmo sabendo que isso significava a perda de sua própria herança, é um exemplo raro de altruísmo e sabedoria espiritual. Além dos relatos bíblicos, algumas tradições e escritos apócrifos oferecem vislumbres adicionais sobre a vida de Jonatas, embora sua autenticidade e aceitação variem entre diferentes estudiosos e denominações religiosas. Essas fontes, muitas vezes, expandem os breves relatos bíblicos, buscando preencher as lacunas em sua história e oferecendo interpretações sobre seu caráter e suas motivações. No entanto, é crucial distinguir entre o cânon bíblico estabelecido e esses textos adicionais ao analisar a vida de Jonatas. A narrativa bíblica em si já oferece um retrato poderoso e completo de sua importância dentro da história da salvação. A influência de Jonatas perdura através dos séculos, servindo como um arquétipo da amizade leal e do sacrifício altruísta. Sua história tem inspirado inúmeras obras de arte, literatura e reflexões teológicas. Ele é lembrado não apenas por sua ligação com Davi, mas por sua integridade moral em um contexto de turbulência política e familiar. A escolha de Jonatas de priorizar a justiça e a lealdade acima de suas próprias ambições ressoa como um chamado atemporal a valores que transcendem o poder e a posição social. Sua vida, embora breve, oferece lições profundas sobre a natureza da verdadeira amizade e a importância de reconhecer e apoiar o chamado de Deus na vida de outros. A complexidade do caráter de Jonatas reside justamente nessa dualidade. Um príncipe herdeiro, criado em um ambiente de poder e expectativas reais, que escolhe voluntariamente se submeter a um destino divino que não era o seu. Sua lealdade a Davi não era cega,
Era um reconhecimento lúcido da unção de Deus e uma escolha consciente de alinhar-se com o propósito divino para Israel. Essa postura desafia as normas da época, onde a ambição e a luta pelo poder eram frequentemente a força motriz das ações da realeza. Jonatas nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza da liderança e sobre a possibilidade de exercer poder através da humildade e do apoio ao sucesso de outros. Podemos especular sobre os pensamentos e as lutas internas de Jonatas ao longo de sua jornada. Como príncipe, ele certamente tinha expectativas de suceder seu pai no trono. Sua amizade com Davi o colocou em uma posição delicada, dividido entre a lealdade familiar e o reconhecimento de que Deus havia escolhido outro para liderar Israel. Sua capacidade de superar o potencial ciúme e a amargura, escolhendo a amizade e o apoio, revela uma maturidade espiritual e emocional incomum. Ele não via Davi como um rival a ser combatido, mas como um instrumento do plano divino a ser acolhido. A influência de Jonatas se estende também à compreensão da natureza da verdadeira liderança. Em um mundo onde o poder é frequentemente associado à dominação e à autossuficiência, Jonatas demonstra uma forma alternativa de liderança, aquela que se manifesta no serviço, no apoio e no reconhecimento do potencial dos outros. Ele usou sua posição e sua influência para proteger e encorajar aquele que seria o futuro líder de sua nação. Sua história nos desafia a repensar nossos conceitos de poder e sucesso, sugerindo que a verdadeira grandeza pode ser encontrada na humildade e na capacidade de se alegrar com o triunfo alheio. A tragédia que se abateu sobre Jonatas do Monte Gilboa não diminui a magnitude de seu caráter. Sua morte ao lado de seu pai, em defesa de sua nação, demonstra sua coragem e seu senso de dever, mesmo que ele discordasse profundamente das ações de Saul em relação a Davi. Jonatas permaneceu leal à sua família e ao seu povo até o fim, um testemunho de sua integridade em meio a um reinado conturbado. Sua morte prematura privou Israel de um príncipe nobre e Davi de um amigo insubstituível, marcando um ponto de inflexão na história da nação. O lamento de Davi pela morte de Jonatas é um dos trechos mais comoventes das Escrituras, segundo Samuel 1:17-27. Suas palavras transbordam amor, admiração e uma profunda sensação de perda. Davi reconhece a bravura de Jonatas como guerreiro e a profundidade de sua amizade, descrevendo-a como mais maravilhosa do que o amor de mulheres. Esse tributo póstumo não apenas honra a memória de Jonatas, mas também sublinha a intensidade e a singularidade do laço que unia os dois homens. Um relacionamento que desafiou as convenções sociais e políticas da época. A história de Jonatas serve como um poderoso lembrete da importância da integridade, da lealdade e da abnegação. Em um mundo muitas vezes obcecado pelo poder e pela autopromoção, seu exemplo brilha como um farol de valores mais elevados. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não reside na conquista de títulos ou posições, mas na maneira como nos relacionamos com os outros e na fidelidade aos nossos princípios, mesmo diante de grandes desafios e sacrifícios pessoais. A memória de Jonatas inspira a buscar amizades verdadeiras e a priorizar a justiça e a lealdade em nossas próprias vidas. A profundidade da amizade entre Jonatas e Davi é ainda mais notável, considerando o contexto político e social da época. Em culturas antigas, alianças entre membros da realeza eram frequentemente motivadas por interesses estratégicos e políticos, visando consolidar poder ou garantir a segurança do reino. Ligação entre Jonatas, o herdeiro aparente, e Davi,
um potencial rival aos olhos de seu pai, desafiava essas convenções. Seu relacionamento era fundado em um respeito mútuo genuíno, em valores compartilhados e, acima de tudo, em um reconhecimento da mão de Deus, agindo na vida um do outro. Essa pureza de intenção torna sua amizade um farol de como as relações humanas podem transcender as barreiras do poder e da ambição. Os relatos bíblicos sobre Jonatas, embora focados principalmente em sua relação com Davi, nos oferecem vislumbres de seu caráter multifacetado. Ele era um guerreiro habilidoso, demonstrando bravura em batalha ao lado de seu pai. Sua capacidade de liderança e seu respeito entre os soldados são implícitos em suas ações e na confiança que Saul depositava nele em questões militares. No entanto, sua verdadeira força residia em sua integridade moral e em sua capacidade de discernimento espiritual. Ele conseguia enxergar além das aparências e reconhecer a verdadeira essência das pessoas e dos propósitos divinos. A disposição de Jonatas em se colocar em risco para proteger Davi é um tema recorrente em sua história. Seja intercedendo diretamente com Saul, seja arquitetando planos secretos para alertar e ajudar seu amigo a escapar, Jonatas demonstrou um amor que ia além das palavras. Suas ações falavam mais alto, revelando um coração disposto a sacrificar sua própria segurança e seus privilégios em nome de uma amizade e de um reconhecimento do plano de Deus. Essa abnegação é um dos pilares de seu legado, inspirando a reflexões sobre o verdadeiro significado do amor ao próximo e da disposição de defender aqueles que são injustamente perseguidos. Imagine a cena: um príncipe, herdeiro de um trono, arriscando tudo por um amigo que seu próprio pai jurou matar. Jonatas não apenas desafiou a autoridade real, mas também as expectativas de toda uma nação. Porque um homem em sua posição faria isso? O que havia em Davi que cativou tão profundamente o coração de Jonatas, a ponto de ele preferir a lealdade a esse jovem pastor à segurança de seu próprio futuro? Essa é a pergunta central que permeia a história de Jonatas. Um enigma de altruísmo em um mundo onde o poder raramente anda de mãos dadas com a abnegação. A narrativa da amizade entre Jonatas e Davi não é isenta de tensão e drama. Os próprios laços familiares de Jonatas o colocavam em um conflito constante. Amar Davi significava, em muitos momentos, confrontar e até mesmo desobedecer seu próprio pai, o rei. Essa luta interna entre o amor filial e a lealdade a um amigo ungido por Deus adiciona uma camada de profundidade psicológica à história de Jonatas. Ele não era um mero coadjuvante na ascensão de Davi, mas um indivíduo complexo, atormentado por escolhas difíceis e movido por uma bússola moral incomum para sua época. Mas o que motivava essa lealdade tão extraordinária não era apenas afinidade pessoal, mas um profundo reconhecimento da obra de Deus na vida de Davi. Jonatas discerniu que o Espírito do Senhor estava sobre o jovem pastor, que ele era o escolhido para liderar Israel. Essa percepção espiritual o levou a subordinar seus próprios interesses e ambições ao plano divino. Sua história nos desafia a olhar além das aparências, a reconhecer o potencial e o chamado de Deus na vida dos outros, mesmo quando isso pode parecer ameaçar nossos próprios planos e expectativas. A lealdade de Jonatas a Davi é, em última análise, uma demonstração de sua lealdade a Deus. Mas a história de Jonatas não é apenas um conto de lealdade passiva. Ele foi um agente ativo na proteção de Davi, usando sua posição privilegiada na corte para obter informações sobre os planos de Saul e alertar seu amigo a tempo. Suas estratégias astutas e sua coragem em confrontar seu próprio pai demonstram uma determinação inabalável em defender o que ele acreditava ser justo.
Ao assistir a essa parte da história, o espectador se perguntará: até onde Jonatas iria? Para proteger Davi? Quais riscos ele estava disposto a correr e quais as consequências de suas ações ousadas? Considere o peso de suas escolhas. Jonatas sabia que sua lealdade a Davi poderia custar-lhe o trono e até mesmo a vida. No entanto, ele persistiu, movido por uma convicção que transcendia a ambição pessoal. Essa abnegação levanta questões profundas sobre a natureza do verdadeiro amor e da amizade. Até que ponto estamos dispostos a sacrificar nossos próprios interesses pelo bem de outro? A história de Jonatas nos desafia a examinar nossas próprias prioridades e a considerar o valor de laços que resistem às provações e aos conflitos de poder. E o que dizer do impacto dessa amizade nos planos de Deus para Israel? A lealdade de Jonatas não apenas protegeu o futuro rei Davi, mas também pavimentou o caminho para o cumprimento das promessas divinas. Sua disposição em se colocar em segundo plano, reconhecendo o chamado superior de Davi, demonstra uma compreensão profunda do propósito de Deus. Ao contemplar essa dinâmica, somos levados a refletir sobre como nossas próprias relações e escolhas podem se alinhar ou se opor ao plano divino, e sobre o poder transformador da humildade e da submissão à vontade de Deus. Olhe para Jonatas além do prisma da amizade. Veja um homem preso entre o dever filial e uma lealdade superior, um príncipe que poderia ter se agarrado ao seu direito de nascença, mas escolheu trilhar um caminho de abnegação. Pense na pressão que ele enfrentou. As expectativas da corte, a ambição de seu pai, o sussurro de seus próprios desejos. Em meio a esse turbilhão, ele encontrou uma clareza moral rara, reconhecendo um chamado divino maior na vida de outro. Homem, essa luta interna, raramente explorada em profundidade, revela um herói de uma espécie diferente. Não o guerreiro invencível, mas o homem que vence a si mesmo em nome de um bem maior. Uma perspectiva pouco considerada é o impacto da fé de Jonatas em suas decisões. Sua capacidade de reconhecer a unção divina em Davi sugere uma profunda conexão espiritual e um discernimento que ia além da política terrena. Ele confiava que o plano de Deus para Israel era maior do que a linhagem real imediata. Essa fé inabalável o capacitou a agir contra as convenções e a desafiar a autoridade de seu próprio pai. Ao explorar essa dimensão da vida de Jonatas, somos convidados a refletir sobre o papel da fé em nossas próprias escolhas e sobre a coragem que ela pode nos dar para seguir um caminho que nem sempre é o mais fácil ou o mais popular. Há uma beleza trágica na história de Jonatas. Um homem destinado à grandeza terrena que escolhe uma grandeza maior. Uma que não é medida por reinos conquistados, mas por corações tocados e vidas protegidas. Sua morte prematura nos faz questionar o que mais ele poderia ter realizado. Que tipo de rei ele teria sido se o destino lhe tivesse concedido essa oportunidade? No entanto, sua verdadeira realeza reside em seu caráter, em sua capacidade de amar e de se sacrificar. Ao contemplar o fim de sua jornada, somos levados a ponderar sobre o legado que deixamos para trás. Será medido por nossas conquistas pessoais ou pelo impacto que tivemos na vida dos outros? A história de Jonatas nos convida a reconsiderar a própria definição de heroísmo. Frequentemente associamos heróis a grandes feitos militares ou a conquistas de poder. Mas Jonatas nos mostra que a verdadeira bravura pode residir na força do caráter, na lealdade inabalável e na disposição de defender o que é justo, mesmo que isso signifique ir contra a corrente e arriscar tudo. Seu legado não é o de um rei coroado, mas o de um príncipe cujo coração nobre e cujas ações altruístas ecoam através das eras, inspirando aqueles que valorizam a integridade acima da ambição.
Podemos imaginar os momentos de angústia silenciosa de Jonatas, dividido entre o amor por seu pai e a certeza de que Deus havia escolhido Davi. Essa tensão interna, não totalmente explorada nas Escrituras, adiciona uma camada de humanidade palpável à sua história. Ele não era um santo imaculado, mas um homem lutando com dilemas morais complexos, buscando fazer o que era certo em meio a um cenário político conturbado e a laços familiares poderosos. Sua jornada nos lembra que a integridade muitas vezes exige escolhas difíceis e sacrifícios pessoais significativos. Ao refletirmos sobre a vida de Jonatas, somos confrontados com a pergunta: qual é o verdadeiro significado de lealdade? Para ele, não era uma obediência cega à autoridade terrena, mas uma fidelidade a um princípio superior, a um reconhecimento do plano divino. Sua lealdade a Davi era, em última análise, uma expressão de sua fé em Deus. Essa perspectiva nos desafia a examinar nossas próprias lealdades e a discernir quando a fidelidade a pessoas ou instituições pode entrar em conflito com princípios éticos ou com um chamado maior. A história de Jonatas nos encoraja a cultivar uma lealdade que esteja enraizada na justiça e na verdade. Uma faceta da história de Jonatas que merece mais atenção é sua coragem não apenas no campo de batalha, mas também em suas convicções. Enfrentar um rei irado, seu próprio pai, para defender um amigo, exigia uma bravura incomum. Seus atos de intercessão por Davi, narrados em detalhes em 1 Samuel, revelam um homem disposto a colocar sua própria segurança em risco por aquilo que acreditava ser certo. Essa coragem moral, muitas vezes ofuscada por sua lealdade, é um componente essencial de seu legado e um exemplo poderoso para todos nós. Podemos também nos perguntar sobre o impacto da amizade de Jonatas em Davi. Em um período de perseguição e incerteza, a lealdade inabalável do príncipe deve ter sido um conforto e um encorajamento inestimáveis para o futuro rei de Israel. Saber que alguém tão próximo ao poder acreditava em seu chamado e estava disposto a arriscar tudo por ele, certamente fortaleceu a fé e a determinação de Davi. A história de Jonatas nos lembra do poder transformador do apoio e da crença genuína na vida de outra pessoa, especialmente em momentos de dificuldade. Em última análise, a história de Jonatas ressoa através dos séculos, porque ela fala de valores universais e atemporais. A força da amizade, a importância da lealdade, a coragem de defender a justiça e a beleza da abnegação. Sua vida, embora tragicamente interrompida, oferece um modelo de integridade e de como as relações humanas podem ser elevadas quando fundadas no respeito mútuo e em um propósito maior do que a ambição pessoal. Ao contemplarmos seu exemplo, somos desafiados a viver de acordo com esses mesmos princípios em nossas próprias vidas. Ao explorarmos a história de Jonatas, é crucial lembrar do contexto histórico e cultural em que ele viveu. Em uma sociedade onde a linhagem e o poder eram primordiais, sua disposição em priorizar uma amizade e um chamado divino acima de seus próprios direitos de nascimento era ainda mais radical. Sua atitude desafiava as normas sociais e as expectativas de sua posição, oferecendo uma perspectiva revolucionária sobre a verdadeira natureza da realeza e da liderança. Ele não buscava o poder para si, mas reconhecia e apoiava aquele que Deus havia escolhido. A ausência de ambição egoísta na vida de Jonatas é um dos aspectos mais notáveis de seu caráter. Em um mundo onde a busca pelo poder muitas vezes corrompe até mesmo os mais bem-intencionados, ele demonstra uma rara pureza de coração. Sua alegria não estava em ascender ao trono, mas em ver o plano de Deus se cumprir através de Davi. Essa perspectiva altruísta nos desafia a examinar nossas próprias motivações.
e a considerar se nossas ações são impulsionadas pela busca de glória pessoal ou pelo desejo de servir a um propósito maior. A história de Jonatas, embora situada em um passado distante, continua a ressoar com o público moderno por sua exploração de temas universais como amizade, lealdade e sacrifício. Em um mundo onde as relações muitas vezes são efêmeras e o interesse próprio parece prevalecer, o exemplo de Jonatas oferece um contraponto inspirador. Ele nos lembra do valor duradouro de laços genuínos e da importância de defender princípios, mesmo quando isso exige coragem e abnegação. Sua vida é um testemunho de que a verdadeira grandeza não se mede pelo poder que se possui, mas pelo amor que se demonstra. A breve, porém impactante jornada de Jonatas nos deixa uma herança atemporal. Sua lealdade inabalável, sua coragem moral e sua abnegação ressoam através das Escrituras como um farol de integridade em um mundo complexo. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não reside em títulos ou poder, mas na força do caráter e na capacidade de amar e apoiar o propósito divino na vida dos outros. Que a história de Jonatas inspire cada coração a cultivar amizades leais, a defender a justiça e a priorizar os planos de Deus acima das ambições pessoais. Pai Celestial, assim como o Senhor viu a integridade e a lealdade no coração de Jonatas e o usou como um instrumento em seus planos, peço que olhe para a vida de cada pessoa que assiste a este vídeo. Fortaleça seus laços de amizade, dê-lhes coragem para defender o que é justo e ajude-os a reconhecer e apoiar o seu propósito em suas vidas e na vida daqueles ao seu redor. Que, assim como Jonatas abriu mão de seus próprios desejos para seguir a sua vontade, cada um encontre alegria e realização em se alinhar com o seu plano perfeito. Amém. Se você se emocionou com a história de Jonatas e deseja acompanhar mais narrativas bíblicas inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, curtir este conteúdo e compartilhar com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões. Deus abençoe.